Bom, boa tarde a todos. Eu sou o professor Bruno Rodrigues. Atualmente estou na coordenação de etnia e gênero no município de Armação dos Búzios. E hoje estarei mediando, essa importante, essa ilustre presença da professora Lourdes Brasil aqui no nosso evento da Educação Integral, junto com o professor Bruno Lisboa, coordenadora da Educação Integral, a Maristela Neves, o Eduardo Rodrigues, educador ambiental, professor Gerson, também educador ambiental, e o professor Marcos, que é o coordenador da educação ambiental. Agradeço a disponibilidade de todos em fazer essa live, e especialmente apresento a professora que prontamente deu o retorno do meu convite. Ela estava fora do Brasil, mas ao retornar ela fez esse agendamento. Muitíssimo obrigado, e hoje estaremos aqui para falar sobre desafios para a educação ambiental, reflexões críticas e prepositivas. A professora Lourdes Brasil tem um rico currículo, Ela possui graduação em Ciências Econômicas pela UF, doutora em Psicossociologia, Comunidades e Ecologia Social pela UFRJ, pesquisadora da CNPq, e atualmente é pesquisadora do programa Pós-Graduação em Engenharia Civil e coordenadora do Centro de Educação Gênesis, Consultorias e Projetos Ambientais. Em 2020, está indo aí para o ramo internacional, ministrando aulas em universidades no México. Parabéns, professora. Eu gostaria de fazer uma provocação aqui para esse tema. Educação ambiental é um tema muito pertinente, tem a questão da transversalidade dentro dos PCNs, muito pertinente ter essa fala. A educação ambiental deve ser dirigida à comunidade, despertando o interesse do indivíduo em participar de um processo ativo no sentido de resolver os problemas dentro de um contexto de realidades específicas, estimulando a iniciativa e o senso de responsabilidade, o esforço para construir um futuro melhor. Por sua própria natureza, a educação ambiental pode ainda contribuir satisfatoriamente para a renovação do processo educativo. Visando atingir esses objetivos, a educação ambiental exige a realização de certas atividades específicas, de modo a preencher lacunas que ainda existem em nosso sistema de ensino, apesar das inegáveis tentativas feitas até agora. Eu passo a palavra para a professora doutora Lourdes Brasil. Boa tarde a todos e todas. É um prazer muito grande poder estar com vocês. Depois de uma temporada meio que prolongada no México, eu fui para retornar 30 de abril e só consegui retornar 15 de julho, assim mesmo com um esforço muito grande. Tive a oportunidade de conviver com muitas coisas, inclusive com um terremoto 5,5 na escala Richter, Foi uma coisa assim meio assustadora, Eu não tinha nenhuma noção do que era um terremoto, e a princípio eu pensei que eu estivesse passando mal, estivesse tremendo, ao nível, Quando eu vi as pessoas correndo e gritando, está tremendo, eu entendi que era um terremoto, mas felizmente não foi nada mais grave, No epicentro foi, mas onde eu estava só foram alguns tremores. Para quem não estava acostumada como eu, foi um pouco assustador. Mas eu tive a oportunidade de conviver com profissionais de alto nível, mexicanos, cubanos, colombianos, da Argentina. E uma lição que eu trago. Antes de ir para o México, eu passei no Equador, eu fui para uma conferência. E uma grande lição que eu trago desse meu estágio no exterior é o quanto nós brasileiros estamos distantes dos nossos parceiros da América do Sul. Em apenas 5 meses que eu estive lá, eu consegui publicar um capítulo em 2 livros, publicar em revistas, porque tem uma grandiosidade, uma diversidade de periódicos, e a gente fica aqui no Brasil procurando periódicos europeus que cobram uma fortuna, que fazem uma série de restrições aos nossos trabalhos, que não fazem um recorte
que nós fazemos, né? Então, eu voltei de lá muito animada e como eu estou aposentada da UF, possivelmente eu vou ficar nesse intercâmbio México, Colômbia, Argentina, porque tem um campo muito grande, sabe? Eles estão dispostos a nos ouvir e fazer parceria. Bem, a minha fala de hoje é sobre os desafios da educação ambiental, né? Com algumas reflexões críticas e propositivas. E eu vou colocar aqui, apresentar uma definição de educação ambiental, até para a gente entender de que nós estamos falando, sobre o que nós estamos conversando, né? Porque a educação ambiental ela pode ser entendida de diferentes formas, mas eu vou colocar aqui que é a definição presente nos PCNs. A educação ambiental é uma dimensão da educação, é atividade intencional da prática social que deve imprimir ao desenvolvimento individual um caráter social em sua relação com a natureza e com outros seres humanos, visando potencializar essa atividade humana com a finalidade de torná-la plena de prática social e de ética ambiental, né? Então, a educação ambiental é um ramo, é uma dimensão da educação ambiental e que ela visa principalmente estar potencializando os indivíduos, e quando fala indivíduos, está se referindo aos indivíduos de todas as idades, das mais distintas localizações sociais e territoriais, né, para que elas possam estabelecer uma nova relação com a natureza. Né? Ao longo do tempo, os seres humanos foram se distanciando da natureza, né? Colocando-a ou como uma fonte inesgotável de recursos, né? Ou também como um local adequado para receber todos os nossos dejetos, uma visão muito utilitarista da natureza, do meio ambiente, né? E isso levou a essa degradação. E qual é o objetivo da minha fala de hoje? Né? Eu gostaria que, ao final dessa fala, né, queria contribuir para a ampliação da compreensão, né, da educação, que a educação pode desempenhar um papel importante na construção de estratégias de enfrentamento dos problemas socioambientais, principalmente no espaço urbano, né, ocupado majoritariamente por partes e pretos, né? Mas que é necessário um outro modo de fazer educação ambiental. Uma educação ambiental diferente do que vem sendo realizada até agora. Né? Nós estamos numa encruzilhada da história. A pandemia assumiu dimensões que algumas pessoas já tinham noção, outras não. Eu mesma não tinha. Eu achava que ia ser uma doença localizada em alguns países, né? E que ela seria controlada e que nós continuaríamos com as nossas vidas tranquilamente. Mas quando a Organização Mundial da Saúde, né, 31 de março, declarou como sendo uma pandemia, né, deu para entender que a situação não seria muito tranquila. Né? É uma pandemia cercada de incertezas. Eu ainda estou com o espanhol na cabeça, às vezes eu falo algumas coisas em espanhol. Estou pensando em espanhol ainda, ia falar incertidumbre. Algumas incertezas, né? Mas de uma coisa nós temos certeza, está se avizinhando um período de recessão muito sério, muito assustador, né? A economia alemã teve uma queda, o PIB alemão teve uma queda de 10%. 10% de queda no PIB da Alemanha é uma coisa muito séria, muito alta. A economia americana caiu, diminuiu 30%, né, em relação ao mês de abril do ano passado, né, em relação ao mês anterior. Então, a gente não sabe o que vem por aí, mas sabe que vem chumbo grosso. Né? Esses países que nós exportamos vão diminuir suas importações, além dos problemas nossos mesmo de recessão que nós vamos ter. Nós vamos se avizinha um quadro muito sério e esses problemas, né, eles vão repercutir aqui no Brasil, em todas as regiões, mas principalmente nas regiões urbanas ocupadas pelo povo preto. Né? E
pensando assim, mais especificamente nas nossas reflexões, né? Nós estamos em 2020, final da segunda década do século XXI, né? Um momento crítico da humanidade, bem diferente do que nós imaginávamos. Quando eu era criança, né? Isso lá nos anos 60, havia umas séries de TV, anos 70, que mostravam assim, o ano de 2010, 2020, 2030. E tinha um programa, uma série que passava no fundo do mar, era um submarino, e começava: estamos no ano de 2010, e falava uma série de coisas, e eu e meus irmãos ficávamos imaginando, né, como seria esse tal 2010, 2020, como se fosse uma coisa assim, numa outra era, né? Assim, muito distante. E nós imaginávamos, e os filmes de ficção científica da época mostravam grandes conquistas, né, que iriam acontecer, as distâncias seriam encurtadas, a saúde, as descobertas. Né? E a gente chegou, né, ao século XXI, muitas conquistas mesmo, a ciência avançou muito mesmo, mas, por outro lado, a gente tem um avanço das tragédias socioambientais, né? Que podem ser resumidas na escassez de água. Né? A gente tem uma falta de água, uma distribuição de água por vários pontos do planeta. Alguns países, né, que estão vivenciando secas prolongadas que afetam a agricultura, produzem fome e tudo mais. Alterações climáticas, né? Nós estamos tendo invernos rigorosos, verões rigorosos, chuvas torrenciais, né? Uma série de eventos climáticos extremos que afetam todo o planeta. E aqui no Brasil a gente pode ver isso através das chuvas torrenciais. Né? No ano passado nós tivemos algumas precipitações com a quantidade de água de 1 hora, que seria para 2 meses, 1 ano, uma coisa assustadora, e que os estudiosos estão dizendo que aquilo não foi uma exceção, que a gente vai passar a conviver com essas alterações climáticas. A extinção da biodiversidade, né? Nunca se perdeu tanto da biodiversidade da fauna e flora nas nossas florestas mundo afora. Poluição do ar, do solo, da água, de tudo, e crise energética. Né? Associados a esses problemas, temos mortes, êxodos, né? A fuga de pessoas de países do continente africano para a Europa, fuga de pessoas de países sul-americanos em direção à Europa também para trabalhar, porque elas não conseguem, pessoas que viviam de agricultura e que não conseguem mais. Né? E, associado a esses problemas, nós temos as doenças, né? Cuja Covid é a sua expressão mais forte no momento, não que não tenha outra. Né? São mais de 17 milhões, isso ontem, quando eu estava preparando, hoje é mais, né? 17, quase 18 milhões, hoje deve estar por volta de 18 milhões e meio, mais ou menos, e quase 1 milhão de mortes, né? Quase 700 mil mortos. Isso é muita coisa, considerando o estágio de desenvolvimento que nós estamos. A ciência conseguiu encontrar curas para muitas doenças, vacinas e tudo mais, e a gente está aí com quase 1 milhão de pessoas mortas, né? Por conta, isso os números oficiais, porque os estudiosos dizem que esses números podem ser 3 ou 4 vezes maior por conta da subnotificação, pessoas que não foram testadas. Né? Então, a gente está diante de uma grande tragédia no século XXI. Né? Aqui também é muito alto, né? E as pesquisas estão mostrando que a população da periferia é a mais atingida. Ontem à noite, num dos jornais televisivos, passou: quanto mais longe do centro, maior o número de mortes. Então, a periferia, que está concentrando uma série de problemas, né? Ela está concentrando agora as vítimas fatais. Né? E uma coisa que me preocupa muito, né, é que as pesquisas mostram que há algumas sequelas que ainda não foram devidamente identificadas, né, mas que são graves. Né? Alguns países já estão mostrando pessoas que se recuperaram, né, da Covid há 3 meses atrás
estão tendo problemas de coração, problemas neurológicos. Então, nós estamos diante de um momento grave. É um momento de reflexão que nos remete aos anos 80, quando foi publicado o relatório Brundtland, documento, né, que também é chamado de Nosso Futuro Comum. E o relatório Brundtland, né, que foi publicado em 1987, e foi uma recomendação da ONU, né, para que fizesse esse levantamento, e o relatório Brundtland apontou uma série de problemas, né? Nos anos 60 já havia sido um primeiro levantamento, quando foi realizada a Conferência de Estocolmo, em 1972, né? E listou uma série de problemas ambientais, né, que eram localizados, estava na Europa, nos Estados Unidos e um outro país mais desenvolvido. Nos anos 80, quando é feito o relatório Brundtland, a situação é alarmante para todo mundo. E o relatório coloca que havia o risco da extinção de várias espécies, inclusive a espécie humana, né? Se não nada fosse feito, né, havia o risco de extinção da espécie humana, porque a crise era profunda, afetava todos os ecossistemas, diversos países, era ampla, né? e não se tinha, e as causas estavam relacionadas ao modelo de desenvolvimento que era implementado de forma mais intensa desde os anos 60, dentro da proposta do modelo desenvolvimentista, né? Que foi aquela corrida em direção ao desenvolvimento, e um desenvolvimento baseado na industrialização, na destruição da agricultura, com endividamento externo, né? Destruição da agricultura, opção pelo transporte rodoviário, uma série de mudanças, né, que foram feitas sem considerar a vocação dos países. Ser desenvolvido era seguir um modelo americano, né, e a ideia era que, ao final de um determinado tempo, todos esses países estariam no mesmo patamar de desenvolvimento. Quando se chega aos anos 80, isso não acontece, a problemática socioambiental explode, né? E há uma professora da UFA, Selene Herculano, ela diz: os países eram subdesenvolvidos, tinha doença, alta mortalidade, tinha baixa estrutura industrial. Nos anos 80, eles são isso tudo, mas endividados, né? Então, a gente está precisando, nesse relatório Brundtland, né, que foi criado o conceito de desenvolvimento sustentável, né, aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das gerações futuras atender às suas necessidades. Então, nós estamos precisando de um novo relatório, a gente está precisando de uma parada, né? E eu fico imaginando, se a ONU encomendasse um novo relatório agora, quais os problemas iriam aparecer nesse novo relatório? Né? Que outras questões, né, apareceriam, além da poluição, da água e tudo mais? E eu, nas minhas reflexões, eu penso que uma das coisas que seria incluída nesse relatório seria o racismo ambiental. No relatório dos anos 80 não tem nenhuma menção, não tem nenhum recorte racial, não se fala nada disso sobre a questão. É como se os problemas ambientais incidissem sobre todos os grupos étnicos, né, com a mesma intensidade, independente do local que eles ocupassem, né? Então, diante do racismo ambiental, que mudanças seriam sugeridas, né? Para vocês irem pensando. Seria necessário a adoção de um novo tipo de desenvolvimento? Será que seria uma nova proposta de desenvolvimento sustentável, incluindo o conceito de raça, ou incluindo o conceito de localização? Ou então eles diriam que o desenvolvimento sustentável não deu conta de resolver os nossos problemas
e que seria pensar um novo modelo de desenvolvimento, né? O que seria necessário, então? Né? Eu penso, né? Eu considero que, nesse momento que estamos vivendo, de grandes problemas, né? É preciso se repensar a educação ambiental. A educação ambiental ela é uma ferramenta, a gente não pode negar isso, ela é uma ferramenta poderosa que, se for devidamente utilizada, se for empregada, as metodologias, as técnicas, os conteúdos, se for realmente bem aplicada, ela pode desempenhar um bom papel. Né? Então, eu vou pensar um pouco do lado crítico. As primeiras referências da educação ambiental elas foram feitas em 1972, durante a Conferência de Estocolmo, uma resolução que colocava a educação ambiental como uma ferramenta, né, que iria ajudar a resolver os problemas identificados no ano anterior, nos anos 60. Né? Só que, naquele momento, o meio ambiente ele era considerado só no seu aspecto biológico, no seu aspecto ecológico, as questões sociais não eram consideradas, não eram incluídas. Então, educação ambiental naquele momento era cuidar do planeta, era cuidar do verde, era cuidar mesmo das plantas, das formigas, dos vegetais, dos mares, né? Sem considerar a presença dos seres humanos, da relação dos seres humanos, né? E como que essa educação ambiental tinha que incluir, né? Até para o estabelecimento de uma nova relação entre seres humanos e a natureza. Depois da Conferência de Estocolmo, em 72, uma outra conferência muito importante é a Conferência de Tbilisi, né, que aconteceu em 1977, na União Soviética, e eu recomendo que vocês façam a leitura dos documentos oriundos dessa conferência, né? Você já conhece, quem já conhece, dá uma outra olhada, está no momento a gente resgatar aqueles princípios e diretrizes. Né? Essa conferência ela conceituou, ela criou objetivos, princípios que para nortear a educação ambiental. E ainda hoje, né, esses princípios estão presentes. Se a gente examinar os modelos de educação ambiental implementados nos diversos países, nas diversas cidades, tem referência à Conferência de Tbilisi, né? Então, assim, apesar de toda a produção de conferências, pode-se dizer que, pelo menos no Brasil, a educação ambiental ela não foi implementada conforme as recomendações desses documentos. Né? Foi uma educação pontual, né? Variando de cidade para cidade, implementada em forma de projetos, e foi muito mais uma educação ambiental comemorativa, né? Dia da água, dia da terra, dia do meio ambiente, dia da árvore, dia disso, dia daquilo, né? E eu, através do Centro Gênese, a gente já trabalha recebendo visitas de escolas e também fazendo atividade nas escolas. De vez em quando a gente recebia um convite, olha, esse bimestre o nosso tema é meio ambiente, o tema é sustentabilidade, nós gostaríamos de levar os nossos alunos aí no Centro Gênese para fazer alguma atividade. E aí, se eu dissesse, olha, esse mês está completo, a gente só pode fazer mês que vem. Não, mês que vem é outro tema. Então, era que naquele mês o tema da escola era sustentabilidade, e aí se fazia um trabalho sobre a questão do lixo. Cada turma ficava responsável por trabalhar uma temática, né? E terminando aquele bimestre, né? Era outro tema. O material produzido durante aquele bimestre se transformava em lixo e era deixado numa sala lá, numa salinha de refúgio, né? Ou se jogava fora. E o saldo disso aí, é claro, evidente, que ficou um saldo positivo em termos de sensibilização, um certo nível de conscientização, mas as mudanças necessárias e muitos dos conhecimentos
necessários para que houvesse uma adoção de novos valores, uma mudança, tudo mais, ficou muito fraca, né? Tais práticas contrariavam o que estava nos documentos, né? Então, assim, quais eram... O que a Tbilisi diz, né, sobre a educação ambiental, né? Então, a educação ambiental ela deve induzir novas formas de conduta nos indivíduos e na sociedade a respeito do meio ambiente. Depois eu vou lá na frente e vou discutir isso. Proporcionar a todas as pessoas a possibilidade de adquirir os conhecimentos, né? O sentido dos valores, o interesse ativo e as atitudes necessárias para proteger e melhorar o meio ambiente, né? Promover uma maior compreensão sobre a existência e importância da interdependência, né? Entre os setores econômico, global, cultural e social. Né? E os objetivos da educação ambiental, né? Tinha um objetivo de conscientização, né? Um objetivo de proporcionar conhecimentos, né? Também ajudar a promover mudanças comportamentais, né? E promover habilidades, né? Necessárias para a participação e também viabilizar, incentivar a participação. Né? Tinha documento também tem uma série de princípios básicos que eu não vou ficar lendo para vocês aqui, né? Mas uma das coisas que se destaca é alguns dos princípios básicos, né? Considerar o meio ambiente em sua totalidade, né? O meio ambiente ficou sendo considerado em alguns aspectos ecológicos, ambientais, o social, o econômico, o cultural, o religioso, esses não foram considerados, né? Tem que ser, a educação ambiental precisa ser um processo contínuo, começando pela educação infantil e sem período de término, né? A educação ambiental ela deve começar lá na educação infantil, ir para o ensino fundamental, né? O ensino médio, o ensino superior, pós-mestrado, doutorado, né? Tudo isso, a educação ambiental, ela deve permear, estar presente nisso por quê, né? A adoção dos novos valores, a conseguir novas atitudes, não é algo mecânico assim. A gente está numa sociedade em constante mudanças, né? Novas formas de consumismo, novas alterações vão surgindo e a gente precisa estar se adequando a isso, né? O que mais? Examinar as principais questões do ponto de vista local, regional e internacional, de modo que os educantes se identifiquem com as condições ambientais de outras regiões geográficas, né? Então, esses princípios da educação ambiental, como destacar a complexidade dos problemas ambientais e a necessidade de desenvolvimento de senso crítico e a necessidade de adquirir habilidades para resolver esses problemas, utilizar diversos ambientes educativos e utilizar uma ampla gama de métodos para comunicar e adquirir conhecimento. Né? Então, considerando as recomendações de Tbilisi, a concepção de educação ambiental, considerando o que as nossas escolas fizeram e considerando, né, o que a gente está vivendo, o que a gente pode sugerir, o que pode ser, né, algumas proposições, né, o que a gente pode pensar. E eu estou pensando as proposições, pensando nos espaços de injustiça ambiental. Esse é um conceito trabalhado pelo Axel Aldo, né? E ele trabalha com as questões urbanas, né? E esses espaços de injustiça ambiental, o que ele coloca aqui, ó, são aqueles espaços que suportam uma maior parcela desproporcional das consequências ambientais negativas resultantes de operações industriais, comerciais e municipais, da execução de políticas de programas federais, estaduais ou locais, tribais, bem como das consequências resultando da ausência ou omissão destas políticas. Né? Então, aqueles locais
e recebe, né, o peso, os impactos negativos maior, né, dessas mudanças. A gente já viu que a Covid ataca mais nas periferias, né, por conta, né, de que são locais mais poluídos, né? Na Itália, o maior número começou nas grandes cidades, né? Mas na medida que nessas cidades a Covid foi sendo debelada, ou mais ou menos controlada, né? A grande incidência foi nas regiões industriais, onde vive a população trabalhadora e onde se concentram as indústrias, né? Com maior ou menor grau de poluição. Nos Estados Unidos, são as áreas também pobres, aquelas áreas de poluição. Então, vamos pensar, né? Búzios tem os seus estados, suas cidades de iniquidade, de injustiça ambiental, não é? Tem as suas áreas que estão caracterizadas por uma maior incidência de problemas, e, em grande parte, a população desses locais é a população preta, né? Então, se a gente está pensando na educação ambiental com recorte racial, a gente vai pensar um pouco esses territórios, né? E como é que a gente trabalha nesses territórios, né? A gente tem que proporcionar essa educação ambiental, oferecer essa educação ambiental a todas as pessoas. Entendeu? Então, mais do que nunca, a escola precisa trabalhar em parceria com as famílias. Né? Vai se pensar a educação ambiental junto com a família. Todos os programas que vocês foram fazer, todas as atividades, né? E não é aquele convite meio que informal, não. Vamos trazer as famílias para as escolas, né? Que conhecimentos essas famílias têm para enfrentar os problemas que nós temos? Que práticas, né? As ancestralidades, né? Os conhecimentos adquiridos de geração para geração, e que um dos problemas da educação ambiental meio que cartesiana, né? Era considerar só os conhecimentos produzidos pela ciência formal, não considerar os conhecimentos religiosos, os conhecimentos seculares, né? Que todo mundo tem, todas as famílias têm, né? E que podem ser agregados nesse momento, né? A todas as pessoas a possibilidade de adquirir os conhecimentos, né? O sentido dos valores, né? Então, precisa que esses novos valores, né? Respeito, cuidado, atenção, solidariedade, né? Entre todas as formas de vida, promover um interesse ativo, né? Interesse ativo, né, para proteger o meio ambiente, né? Essa questão do interesse ativo é um ponto bastante delicado, né, para a gente pensar o seguinte: esses espaços de injustiça ambiental, iniquidade ambiental, os espaços degradados, geralmente eles são locais estigmatizados, extremamente segregados, né? Como é que a gente vai envolver os estudantes desses locais na melhoria desses locais? Como é que a gente pode mobilizar, sensibilizar um estudante que mora numa periferia, né, esquecida, numa quebrada, né? Aqui no Rio se fala a quebrada, não sei se aí em Búzios também se fala das quebradas, né? Como é que a gente envolve um estudante da quebrada, lá da minha quebrada, né? Para cuidar do meio ambiente dele, né? E a gente aqui no Gênesis, né? Vou falar agora um pouco da questão do Gênesis, né? Tem duas experiências. Uma, eu enquanto pesquisadora da UF, que foi a minha dissertação do mestrado. No mestrado, eu trabalhei com uma favela do município de Niterói, a favela mais antiga de Niterói, chamada Vila Ipiranga. E meu título foi Vila Ipiranga, Formação, Ocupação e Situação Ambiental. E eu fiz o resgate da história dessa localidade
entrevistando antigos moradores e conversando com as crianças também sobre a concepção que eles tinham do local que eles viviam, né? E a concepção era horrível, né? Assim, eles repetiam o que os meios de comunicação falavam, muito embora o cotidiano deles não correspondendo àquilo que a mídia falava, eles diziam, não, aqui é bandido, o pessoal é preguiçoso, o pessoal é perigoso, o pessoal é isso, o pessoal é aquilo. E eu resgatei a história, né? E foi uma história muito bonita, e o resgate dessa história promoveu, assim, deu início ao estabelecimento de uma outra relação das crianças com a comunidade. E essa história foi estudada nas 4 escolas do entorno. A gente promoveu seminários e capacitação dos professores dessa escola, né, para que, quando estudassem a história do Brasil, falando das cidades, quando fossem estudar o seu local de moradia, se reportassem essa história. E uma coisa muito interessante era que as crianças falavam, olha, essa pessoa que aparece na história foi meu avô, era tio do meu pai, era compadre da minha avó. Então, eles viram os protagonistas do seu lugar de uma maneira positiva, né? E que não existe, né? As periferias urbanas, né? Elas são vistas como algo assim, uniforme de uma maneira muito negativa. E a outra experiência também de mostrar que a quebrada não é tudo que a mídia diz, né? Foi um projeto, foi a minha tese do doutorado, que foi realizada numa ilha que fica entre o Manguezal e o Lixão. Vocês podem imaginar o nível de estigmatização, né? O povo do Lixão, o povo do Mangue, o Mangue visto como um local sujo, não como um berço de vida, né? E a gente conseguiu, lá nessa ilha de Itaoca, não foi a história das pessoas, não. A gente fez a história do meio ambiente. E foi identificado. Naquela ilha tinha um mangue que só tinha ali, em toda a América do Sul, aspectos da flora e da fauna, né, que não se identificavam em outros locais, a riqueza ambiental e ecológica do local, né? E a gente fez um concurso para que as crianças elegessem os pontos mais bonitos da ilha. Aí algumas no início diziam, não tem nada bonito aqui, sabe? Não tem nada bonito. E elas saíram, né? E elas fotografaram, desenharam alguns pontos da ilha, algum pôr do sol, algumas pedras colocadas no meio da Baía de Guanabara que formavam um conjunto legal, a vista para Paquetá, e tudo isso, sabe? Tudo isso foi, esse material também ficou com a escola para que eles pudessem, né, ter essa nova relação. Então, isso se chama, né, de empoderamento psicológico. Promover a participação ativa, mover essas crianças em direção ao cuidado, pressupõe um empoderamento psicológico, né, que está referência à autoestima, autoconfiança da pessoa negra. É a autovalorização da sua cor, do seu cabelo, corpo, história e localidade. Quem mora nos lugares ditos chiques, né, abre a boca com o maior orgulho para dizer, eu moro na rua tal, né, no número tal. Ainda tem essa, né? O bairro é privilegiado, a rua é privilegiada, e tem um número que é mais importante, né? É onde se concentra a boemia, que tem os bares mais chiques, né? E o metro quadrado é o mais caro, né? Então, o que as nossas periferias têm? Primeiro, tem gente importante que lutou, que se mobilizou, né? Tudo isso. Outro aspecto, né, que é examinar as principais questões ambientais do ponto de vista local, regional, nacional e internacional. Né? E examinar as questões ambientais do ponto de vista local inclui explicar para as crianças, né, o porquê da existência de bairros como que ele vive. Eu tinha problemas seríssimos. Eu sou da Baixada Fluminense, do município de Japeri, que ainda hoje é o segundo município mais pobre, tem o segundo IDH mais baixo do estado do Rio, né? E eu tinha muita vergonha de dizer que eu era de Engenheiro Pedreiro. Eu tinha horror, né?
O meu sonho era sair daquela cidade, que eu achava também que ninguém prestava, só eu prestava porque queria sair dali para outro lugar. Né? E eu fiz o curso de Economia Política da Urbanização, que eu comecei a entender como é que se criava as cidades numa economia capitalista. Né? Os lugares são previamente determinados. E a Baixada Fluminense foi previamente determinada para a população negra. Quando, na década de 40, começou a se esvaziar a cidade, né? Quando época de industrialização, Getúlio Vargas, e ele queria, e a elite queria uma cidade que se parecesse um pouco, começasse a aparecer com as cidades europeias, né? Então, não, gente, é tirar essa raça daqui e vamos jogar para a Baixada Fluminense. E eles utilizaram as mais distintas estratégias, né? E levaram as pessoas para lá. Então, há que se trabalhar com os estudantes, né? Isso. Não basta dizer, olha, nós temos um problema de água aqui. Mas por quê? Como é que é a distribuição da água? Será que a distribuição é precária em todos os bairros do município? Ou tem bairros que têm uma quantidade de água suficiente todos os dias e só alguns bairros que passam pelo sistema de rodízio e fica 2, 3 dias sem água? Como é que é isso, sabe? Tem um livro chamado A Cidade como um Jogo de Cartas, né? Que é você distribuir essas cartas, entender, ver, tudo isso, assim, sabe? Como é que é essa cidade. Está terminando meu tempo, né? Já falei muito, né? Ó, destacar com Está ótimo, professora. Oi? Está ótimo. Tá ótimo, muito rica a sua fala. Vamos fazer a complementação. Tá. Destacar a complexidade dos problemas ambientais, em consequência, a necessidade de desenvolver senso crítico, habilidades necessárias para resolver os problemas ambientais. Senso crítico, sabe? Nesse tempo de pandemia, a gente vê a falta de senso crítico, as pessoas incapazes de entender, né, o que está adiante, do lado, atrás, os fatores que levaram isso, como que alguns países enfrentaram demais, por que o nosso país está nessa situação, o que o desmatamento, o que a destruição da biodiversidade tem a ver com isso. Tem que haver essa leitura e para poder se posicionar. Não, diante dessa situação, eu me coloco desse lado, meu ponto de vista é esse, minha opinião é essa, né? Antes de ontem eu vim de Uber da casa dos meus pais, né? E o motorista falou assim: eu não concordo que a favela tal tenha isso, assim, assim. Mas por que você não concorda? Porque eu não concordo, sabe? Eu não concordo. Ele não tinha nenhum argumento, não tinha informação nenhuma, mas era a partir da opinião dele, do senso comum, que ele não concordava. Né? E, para terminar, é necessário usar diferentes espaços educativos. Né? Quais são esses espaços? É só a sala de aula? Não. É a rua, é o pátio da escola, as dependências da escola. A gente fez um trabalho de educação ambiental numa escola de Itaboraí, e os alunos fizeram um mapeamento dos problemas ambientais de dentro da escola. Tudo que eles achavam que não funcionava, entregaram à direção da escola. Então, depois eles fizeram um mapeamento no entorno da escola. Então, criar esses outros espaços educativos, a praça, os equipamentos culturais, né? A praia, os mangues, as lagoas, né? E o Centro Gênesis, que é um espaço, né? Que fica em São Gonçalo. A gente trabalha com educação para a sustentabilidade. Nós estamos nos tornando referência no mundo. Na conferência que eu fui no Equador em fevereiro deste ano, a experiência do Centro Gênesis foi apresentada como uma grande experiência de educação para a sustentabilidade, construção da sustentabilidade, a partir da educação ambiental. Essa nossa conferência foi transmitida para alguns países europeus, né? E as pessoas querem conhecer. A história do Gênesis também é capítulo de um livro lá no México. Então, assim, existe uma série, né, de diversidades que vocês podem colocar para serem discutidas, trabalhadas, né, no campo da educação ambiental. É isso um pouco do que eu queria conversar com vocês, né? Depois vocês podem perguntar e estou à disposição para responder, né? Dentro dessa perspectiva de críticas e proposições.
a educação ambiental continua sendo o motor, continua sendo uma ferramenta super importante, mas a gente precisa de modificações. Eu fiz algumas proposições, mas com certeza vocês têm outras proposições, considerando a experiência de vocês aí no município de Búzios há tanto tempo. Obrigada. Obrigada, professora doutora Lourdes Fracil. Vou aproveitar o ensejo, né? Quando a senhora falou ali da questão de trabalhar em áreas carentes, né? Eu lembro que o governo Barack Obama, em 2009, ele visitou o Parque de Yellowstone com a sua família. Então, ele fez um lindo discurso falando da educação ambiental, da aula de educação ambiental que ele teve na infância, sobre a questão do meio ambiente, né? Que ele teve na infância. Então, ele teve ali uma memória afetiva, ele despertou ali a questão do sentimento pela preservação da natureza, então estava mostrando isso para as suas filhas, né? E como que isso marca o aluno, esse trabalho. E Búzios vem fazendo um trabalho de excelência nessa questão. Quando a senhora falou dessa questão da memória afetiva, questão de sentimento, nesses espaços segregados, de suma importância o Estado, né, dominar esse espaço, ter um trabalho mais afetivo, mais humanizado nesse espaço, que preservar o meio ambiente é preservar a vida. E nessa questão da pandemia, estamos vendo aí, né, um agravamento, né, trazendo o povo negro está sendo dizimado, principalmente nessas áreas, né, essas áreas periféricas. E o trabalho de educação ambiental, ele é além do muro, né? O trabalho de educação ambiental sabemos que é interdisciplinar, não posso ficar focado somente em uma disciplina específica, né? Mas eu tenho um trabalho em equipe, escola, comunidade, escolar, para ter um trabalho mais abrangente, né? Essa é a tendência, eu acredito que essas sejam as novas propostas dentro desse novo normal que vamos enfrentar. Eu passo a palavra para o professor Marcos, fazer um questionamento, algumas perguntas, em seguida dos outros colegas, e agradecer também a presença do professor Jalber, lá da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que está presente conosco. Obrigado, professor. Marcos. Estão conseguindo me ouvir? Estou. Ótimo. Então, primeiramente aí, agradecer o Bruno aí pela oportunidade, a professora Lourdes aí, explanou muito bem o tema, né? E muito interessante essa questão da gente resgatar esses documentos, né? Que a professora Lourdes mencionou aí, questão de Tbilisi, lá em 77. Interessante, né, professora Lourdes, que nessa época ainda era a União Soviética, né? Sim. E a gente que é da área de geografia, né, Bruno? Quando trabalha esse tema com os alunos, às vezes os alunos, principalmente alunos de ensino médio, né? Eles ficam com aquela interrogação: mas, professor, como é que pode? União Soviética, né? Hoje isso não tem mais. Como que foi essa relação, né? E a gente vê que aquele contexto da Guerra Fria, influenciou, né, muito o tema dentro dos países, porque houve um boicote dos países socialistas à Conferência de Estocolmo, e em 77, quando foi a conferência em Tbilisi, alguns países também boicotaram, né? Alguns países capitalistas boicotaram. Então ficou um pouco assim, né, essa questão ideológica, né? E interessante que a gente vê que, pegando passo a passo ali, as prerrogativas de Tbilisi, a professora Lourdes lembrou muito bem. A gente parece que está no presente. E isso aconteceu lá em 77. Né? E quando o Bruno falou agora sobre a questão, né, da interdisciplinaridade, né? A gente aqui em Búzios, a gente tem essa felicidade, professora Lourdes, de ter a coordenação de educação ambiental, etnia e gênero, que a gente faz esse intercâmbio, né, ambiental e cultural. Então, quando a gente desenvolve as atividades de educação ambiental, a gente também tem um viés cultural, né, porque a gente não dissocia. A gente, muito pelo contrário, a gente quer, né, exatamente juntar essas peças do quebra-cabeça. Então, quando a gente utiliza, né, uma coisa muito interessante que eu anotei aqui,
né, que foi uma das perguntas que a professora Lourdes deixou no ar, foi a questão da, né, como que a educação ambiental vai sensibilizar esse aluno da periferia. Ele já tem tantos problemas, né, sociais, pessoais, dentro de casa, e ainda tem essa questão ambiental, né? Vai ser aquela coisa fora da caixa. Como que a gente vai botar isso dentro da caixa? Aí eu achei assim que foi tipo quando a gente joga num time, né? E aí um dos integrantes pega a bola, deixa você na cara do gol, é só você pegar a bola e botar para dentro do gol, né? Aí a professora Lourdes fez exatamente isso. Eu anotei aqui. Eu acho que a gente pode... ela usou um outro termo que se usava muito nos anos 90, né, que é capacitação. Hoje em dia a gente não vê mais essa palavra, né? Hoje em dia é formação, formação continuada. E naquela época, exatamente, era esse nome, né, capacitação. Então a gente vê que hoje a gente é muito privilegiado aqui em Búzios, porque a gente tem essa possibilidade de trabalhar o tema ambiental e cultural e não só atendendo os alunos, simplesmente indo lá na escola, fazer uma atividade, tirar foto, ver quantos participaram, ir embora, fazer um relatório. É aquela coisa contínua. Por que, professora? Porque a gente também atua na formação continuada, os professores. Ou seja, a gente não vai chegar no aluno se não chegar no professor. Né? Então, quer dizer, o professor tem que estar animado, ele tem que estar sensibilizado em compartilhar esse conhecimento com os alunos. Senão ele vai pegar aquilo dali, ele vai guardar para ele, vai fazer o mestrado dele, o doutorado dele, isso não chegou até o aluno. Né? Então, a gente procura aqui em Búzios exatamente fazer uma pesquisa em cima do que foi trabalhado aqui, né, do ponto de vista ambiental, cultural, né, para depois a gente chegar nesse aluno. Né? Então, por exemplo, quando a gente vai numa área aqui que tem o registro geológico, né, da quebra do Gondwana, a gente conta isso utilizando o modelo de Paulo Freire de ação-reflexão, para que esse aluno ele se sinta, né, inserido nesse contexto, apesar dele ser morador da periferia de Búzios, né, e ele não tem esse contato. O turista tem mais esse contato, o pesquisador ele tem esse contato. E a gente tem essa oportunidade de ir na escola, né, falar sobre esse tema com os professores, né, incluir, já que isso está inclusive no currículo escolar, né, a gente pode ver lá as disciplinas de geografia, ciências, história, está tudo ligado. Pode ver lá que está falando de quilombola, está falando de Gondwana, está falando de transversalidade, né, Marcos? Transversalidade. Então a gente aproveita esse gancho, professora, que a gente tem aqui vários laboratórios a céu aberto em Búzios, né, para, primeiro, dar oportunidade para que esse aluno conheça. Porque muitos deles, pelo fato de ser da periferia, é escola-casa, casa-escola. Né? Eles não têm esse contato com essas áreas importantes do ponto de vista turístico, né, ambiental e cultural. Então, a gente, né, assim, é muito gratificante a gente ter a oportunidade, de, através da Secretaria de Educação, né, fazer essa parceria de levar isso até a escola, para que esse professor, que às vezes não mora no município, venha aqui, trabalha e volta, não tem essa identidade, que a gente forneça, que a gente, né, além de fornecer material científico sobre essa temática local, a gente também se disponibiliza a fazer a aula de campo, a tirá-los da escola e levá-los lá, nesses vários laboratórios. Então, a gente tem aqui o ecossistema de manguezal raro, sem rio, a gente leva lá, identifica, né? E utilizando sempre essa metodologia de ação-reflexão do professor Paulo Freire. Exatamente o quê? Para que, através das palavras-chave, esse aluno possa construir uma frase e, assim, ele construir um entendimento sobre o que está sendo falado, né? Ele não ficar perdido, ele se inserir no processo e, além disso, ele valorizar, né? Porque aí ele vai passar a valorizar, e além mais, né? Que eu acho que também é um passo muito importante que a gente dá, que é dar oportunidade para esses alunos da periferia, né, de entender um pouco
né, da questão científica, fazer ele se interessar pelos assuntos que se estudam nas universidades. Então, as rochas de Búzios, os ecossistemas de Búzios, as questões históricas, culturais de Búzios, o patrimônio ambiental e cultural, né? Então, assim, eu acho que foi muito interessante esse tema, né? E às vezes eu fico pensando, eu até comento aqui com os outros colegas da equipe, né? Da educação ambiental, o Edu, o Gerson e os Brunos, né? Quando a gente está junto, que a gente vê que essa trajetória de Estocolmo, né? A gente fala 1972, a gente vê Tbilisi, 1977. E aí parece que teve uma lacuna, né? Que a gente está em 2020, mas aquilo que foi falado lá atrás, foi escrito, a gente vê que hoje parece que foi uma coisa feita no presente. E aconteceram muitas conferências nesse intervalo, né? Muitas conferências. Exatamente. A 92, teve também a da África do Sul, mas a gente vê que a de Tbilisi ela é marcante nesse marco contexto pela produção dos documentos. Exatamente. Inclusive, ela já fala da questão interdisciplinar, né? Sim. Então, eu vou terminar por aqui, senão eu vou falar aqui até as 4 horas, aí não, é injusto com os outros colegas aí, porque o tema é tão bom, é tão gostoso, né? Conforme a gente vai falando, vão surgindo, né? Vou aproveitar mais uma oportunidade, mais uma vez. Uma da fala dele, né? É evidente, né? Os alunos precisam conhecer todo o seu ecossistema, seus pontos culturais, tudo, mas o ponto de partida precisa ser o seu local. Aquele lugar micro, né? Aquele lugar esquecido, que nenhum turista vai, né? Que o Estado não chega, né? E que ele fica segregado naquele local. E a gente pensa o seguinte, que eu não tenho por hábito estar glamorizando a periferia, né? Morar na periferia é bela, é maravilhoso, a minha periferia tem isso, minha periferia tem um pôr do sol mais lindo. Eu não fico glamorizando. Eu entendo que as pessoas precisam ter um posicionamento. Não, eu moro aqui por conta de como a cidade é organizada, né? Aqui tem coisas interessantes, né? Aqui tem coisas muito interessantes. A gente vê as periferias sendo massacradas, né, pela polícia, como se ali fosse nada, né, como se fosse um antro de bandidos que precisa morrer, né? E essa valorização é para esse sentido mesmo de pertencimento e também de posicionamento para exigir melhorias e pensar naquele pedaço. Obrigada. Exato, professora. Muito pertinente essa fala, essa complementação aí da questão ambiental. Quando o Marcos falou da questão das conferências, né, estou até finalizando a leitura de um livro, a questão da geopolítica ambiental, do professor Leandro Dias, foi meu professor aqui em Cabo Frio, né, está na Rural agora, então esse livro é a tese do pós-doutorado dele, bem interessante, que vai falar da questão ambiental desde 1945 a 92. Então, ou seja, mostra ali a questão do avanço do capitalismo, a questão do meio ambiente, né? Como você equilibrar esse desenvolvimento com a questão ambiental, que é muito difícil nesse mundo globalizado, devido a esse avanço, né, do consumismo em nossa sociedade, você manter esse equilíbrio. Podemos ver até na questão do turismo, né? Estava vendo a reportagem do papel da Tailândia. A Tailândia está ficando saturada na questão ambiental. Ou seja, a falta de um planejamento, uma organização do espaço, acaba uma destruição da biodiversidade local e a economia será prejudicada. Então, a educação ambiental está inserida em todos os meios. Tem que haver um planejamento, uma organização para que possa ter um desenvolvimento, né? Um desenvolvimento ambiental e econômico. Dá para fazer dois, mas infelizmente a ambição do capital é muito forte. Tá? Eu passo a palavra para a professora Maristela, que vai fazer uma complementação, pergunta à professora Luz Brasil. Por favor, Maristela. Olá, amiga. Que bom te ouvir, né? Ouvir os amigos também, aí, Marco Antônio, o Bruno, foi bem colocado, né, Marco Antônio e Bruno, do nosso trabalho integrado, né,
por isso educação integral, nós fazemos um trabalho realmente integrado e repensar essa educação, né, ambiental. Fiquei pensando bem nisso, que você colocou muito bem, a questão do empoderamento psicológico, né? A autoestima, a valorização da sua história, do seu ambiente, né? Esse ambiente que já lá em Tbilisi falava desse ambiente, da questão global, da visão global, de você se ver, né, no seu local, né, e você ampliar essa visão, né? Você começar a ver culturas, outras áreas semelhantes à sua, né? Identificar isso tudo. É uma questão de pertencimento desse ambiente, porque o que é meio ambiente, né? Esse repensar de que o meio ambiente também ele sofreu modificações, não é tão natural, né? A cidade onde a gente vive é um ambiente, né? E trazer essa visão, né, para o aluno. Hoje nós trabalhamos com educação ambiental desde lá da pré-escola até o ensino médio, né, e atendendo a comunidade como um todo, porque o nosso trabalho tem sido um trabalho bem amplo dentro do município, uma liberdade que a gente tem, né, de trabalho muito boa, né, e isso é muito importante, né, da gente não ficar presa à questão de temas, né? Há algum tempo atrás, meio ambiente era tema, o dia da água, né? O dia da árvore. A gente não ficar presos nisso, né? Porque levar em consideração esse ambiente que primeiro já começa com a gente. O primeiro ambiente somos nós, né? E aí o ambiente vai aumentando, vai crescendo. E aí tendo essa noção desse poder que a gente tem, né? Do trabalho que a gente tem dentro da nossa comunidade. Né? Foi muito pertinente a colocação, né, de como o Covid tem assolado as periferias, né? E a parte mais sofrida, a parte onde a gente tem uma dificuldade muito grande com a questão de higiene ainda, né? Então já está sendo assolada as periferias, né? E parabenizar a professora por todo o aprendizado, sempre ouvir, né? Sempre foi muito bom te ouvir. E a gente só vai aprender cada vez mais, né? Eu creio que a minha fala nesse momento é essa. Muito obrigada. Obrigada a você. Obrigado. O professor Eduardo, quer fazer alguma colocação? Oi, está dando para me ouvir? Sim. Positivo. Sim. Bom, obrigado aí pela oportunidade, Bruna. Obrigado, professora Lourdes. É tão bom te ouvir. A sensação que eu tenho é que você tem tanto para falar e é uma pena que nosso tempo é limitado. Todos nós temos muito para falar. Mas eu vou tentar ser sucinto aqui com relação à crítica e uma proposição. O que eu tenho, assim, uma coisa que tem me incomodado já há algum tempo é a causa. A gente perdeu um pouco a motivação correta, né, que motivou o início dessa luta pelo meio ambiente, a conscientização, a educação, o surgimento do tema educação ambiental, que foi exatamente a questão da preocupação com a sustentação da vida, quando começou a se preocupar lá atrás com o uso de agrotóxicos e logo se percebeu, alguém começou a perceber que daquela forma, aquelas práticas, com aquele desenvolvimento industrial todo, aquele avanço rápido desse desenvolvimento, ia tornar, ia ser difícil sustentar a vida, né? Dentro de um determinado prazo, ia ser difícil continuar mantendo a vida no planeta de forma saudável. E aí, então, e posteriormente surgiu um termo que se proliferou muito, que foi a sustentabilidade, né? Sustentabilidade, principalmente recursos básicos, né, e essenciais para a manutenção da vida, né? A manutenção de recursos básicos como ar puro, água potável, camada de ozônio, né? Alimentos saudáveis, sem agrotóxicos, mas também secundariamente a sustentabilidade de outros recursos utilizados como matéria-prima para atender outras necessidades
secundárias do ser humano, né? Mas eu percebi que, ao longo do tempo, esse termo sustentabilidade parece que ele virou mais uma frase de marketing para a indústria, e ele parece que perdeu o significado original dele, e parece que ele hoje está... Eu tenho a sensação de que só a sustentabilidade ele ficou banalizado, né? Hoje as indústrias vendem tal produto é sustentável, não sei o que, produção sustentável, mas é só como uma forma de marketing, né? Então, a minha crítica é nesse sentido. Acho que a gente precisa buscar uma forma de trazer realmente o verdadeiro sentido desse termo, dessa frase, para ele fazer realmente, para ele mexer com a gente. Pensar que a sustentabilidade da vida de forma saudável, de forma natural, né? A gente tem que... Porque a gente tem usado cada vez mais recursos artificiais para tentar manter uma vida saudável. E com relação assim a proposições, acho que a senhora falou uma coisa aí que acho que é importantíssimo, a questão do empoderamento, né, dentro das suas comunidades, né, dentro do local ali, o núcleo onde a pessoa reside, dentro daquela comunidade do dia a dia, né, de cada indivíduo. E eu acho que se pode incluir essa questão do empoderamento, essa questão do pertencimento também, com relação ao que tem ali da história, de meio ambiente, de natureza. A gente aqui em Búzios, eu vivi um caso aqui em Búzios que eu fiquei assim, me chamou muita atenção, como o professor Marco já falou, que a gente trabalha no trabalho de educação ambiental junto com etnia e gênero, e eu saí com um grupo de alunos para levar eles até um local para a gente fazer uma aula de campo sobre meio ambiente e sobre também a rota escravista aqui em Búzios. E aí, quando nós estávamos ali do lado de um monumento, né, voltado para a questão dos quilombolas, eu perguntei dentro do grupo quem ali fazia parte de alguma comunidade quilombola. E uma garota que morava exatamente no bairro que tem lá a sede do quilombola, ela falou, ela reagiu como se fosse algo pejorativo, né? E eu fiz a mesma atenção. Eu tive que explicar para ela o que era uma associação quilombola e tal, para tentar provocar nela o interesse e ver que, na verdade, seria muito importante que ela participasse, conhecesse a história. Então, quando a gente leva, às vezes, os alunos no mangue, às vezes, no primeiro momento que os alunos olham o mangue, aquela condição meio não é aquela praia para correr, né, tem pedra, tem alguma lama, não sei o quê. E aí eles criam uma certa... Pô, mas esse lugar aqui, né? Alguns alunos assim, mas esse lugar aqui... E aí a gente tem que explicar a importância ecológica que aquele lugar tem, a quantidade de vida que tem ali, que acontece, as interações que acontecem para despertar no aluno o interesse, falar que aquilo ali é raríssimo. E às vezes isso acontece com alunos que moram no bairro que tem o mangue de pedra, por exemplo. A visão que eles têm do mangue é uma visão, às vezes, pejorativa, de que é um lugar que não é tão importante. E aí a gente tem que mostrar para ele a relevância que isso tem. Ele fala que, olha, vem gente de... Eu já recebi pessoas aqui que vieram de outros países porque ouviu falar que existia um mangue de pedra aqui no bairro de vocês. E eu falei, então isso aqui é de vocês, isso aqui tem que ser o quintal da casa de vocês. Então, eu acho que a gente precisa cada vez mais buscar meios, né, de buscar esse incentivo, de fazer... Assim, é meio clichê, né, mas é a pura verdade. Quem ama, cuida. Né? Quem ama, zela, né, por aquilo. E às vezes os moradores aqui da periferia, às vezes querem vivenciar aquele glamour, porque infelizmente acontece isso aqui na nossa cidade. O pessoal da periferia e o pessoal do centro. Do centro da cidade, na Ola Bardot, está o glamour, né? Está o luxo. Né? E aí muitos deles se sentem menosprezados porque moram no bairro na Rasa, por exemplo. E aí eu falo para ele, na verdade, talvez a maior riqueza de Búzios, a coisa mais rara que tem em Búzios, está exatamente no bairro de vocês, né? Então, é isso que a gente tenta provocar. Eu acho que esse é um caminho que a gente, de repente, pode usar junto com outros itens para tentar tornar a educação ambiental cada vez mais eficaz. Exatamente. Concordo, sabe? Nossas comunidades têm coisas riquíssimas, né? Riquíssimas. E a gente não explora isso, não inclui isso como formas de aprendizagem, na diversidade de espaços pedagógicos que a gente pode ter, que a gente tem, né?
e que com certeza vai ter resultados assim, bem significativos na vida dos alunos. Ótimo, professora. Ótimo, Edu, a colocação aí. Aproveitar, né, aproveitando o ensejo aí da fala do Edu, e que a professora começou a falar no início, né, a questão de criticar o desconhecido. Né, quando ela deu o exemplo do motorista do Uber, o Edu deu o exemplo da aluna, né, no espaço quilombola. Ou seja, quando você não tem conhecimento de causa de um determinado assunto, muitas vezes é a sua opinião que vai prevalecer. Você é que vai, né, inserir ali as suas ideias sem ouvir a do outro, outra versão, para ter uma discussão de determinado tema, né? E a questão ambiental é pertinente falar isso, porque você muitas vezes critica sem ter conhecimento. Um exemplo, que a pessoa falou, né? Algumas áreas são carentes de algumas infraestruturas, né? Carente de água potável, por exemplo. Você tem a Zona Sul, você vai lá para Ipanema, Leblon, você tem os condomínios, hotéis onde tem 2, 3, 4 piscinas. E você tem o Dona Marta ali, Santa Marta, né? Ao lado. Você tem uma comunidade carente ao lado, Vidigal, perdão, e muitos não têm acesso à água potável. Então você tem ali um contraste dessa questão, né? Eu faço essa fala porque quando a professora fala dessas áreas, esses espaços segregados, né? É muito triste porque, principalmente, você vê a população negra, infelizmente, sendo dizimada. Então, isso é muito grave. E a pandemia só agravou essa situação. Então, devemos trabalhar essa questão da transversalidade mesmo na unidade escolar, né? Devemos, né, o que o Eduardo falou, né, da importância da aula de campo, de levar o aluno, que o Marquinhos está complementando, levar o aluno para conhecer esse espaço, para ter um sentimento de pertencimento, né? Despertando esse sentimento de pertencimento ao espaço, ele vai valorizar, né? Valorizar aquele espaço, aquela aula ali que é de suma importância para o seu desenvolvimento humano e intelectual, né? Se o professor Gerson quiser fazer uma complementação, Gerson, faço a fala para você. Boa tarde aí, galera. Legal? Sim, sim. Não estou ouvindo. Pode falar um pouquinho mais alto, Gerson? Vou falar então. Pessoal, primeiro eu gostaria de agradecer a presença e a fala da professora Luz, que foi muito inspirador os questionamentos. E assim, eu não teria como deixar de relacionar alguns pontos que ela questionou na fala dela com a minha trajetória, né? Por uma coincidência e uma ironia do destino, eu acho que não existe coincidência, né? Como o Júlio fala, existe a sincronicidade. Então, é um prazer também estar falando com a professora Lourdes, que foi a amiga de infância do meu pai também, que morou em Japeri. Então, toda a minha trajetória, eu estive vivenciando essa evolução da educação ambiental, ali na situação, coisas que às vezes eu aprendia na escola, como a questão do êxodo rural, né? Relacionando também a minha ancestralidade, meu bisavô que ensino que comprou aquele terreno, como eu estava conversando com meu pai, comprou aquele terreno lá em Engenheiro Pedreira, né? No qual meu pai se criou, e aí meus pais buscando sempre, né, melhorar a vida, fomos morar em Nova Iguaçu, e aí quando fui crescendo, fui estudar na Universidade Rural, e lá na Rural, eu fui, como biólogo, né, estudante de biologia, eu fui me interessando pela área da biologia marinha e fui trabalhar no mangue lá de Itapurutá, e é lá na Mangaratiba. Então, lá eu tive minhas primeiras assim, visões da importância do manguezal, né? E a gente via mais como aquela lameira. Eu realizava muito a carreira de biologia marinha, nossa, vou mergulhar, fiz curso de mergulho, e
a biologia marinha era aquela coisa. Teve essas fases paradisíacas, que eu trabalhei em ilhas também, na ilha de Jaguanu, na Lagoa de Lopes, mas também assim, tem essa área do mangue, que é aquela lameira, que é aquela fertilidade, aquela sopa da vida, né? Aqui as minhas visões como biólogo mesmo, eu achei muito interessante na fala da professora Lourdes, a questão que ela falou da extinção das espécies. É algo que sempre me preocupou muito, assim, na minha visão de mundo, na visão geral, né? A questão das espécies, né? E relacionando um artigo que eu tinha lido sobre a relação entre a chegada do Homo sapiens nos lugares e a diminuição da biodiversidade, né? Conforme o Homo sapiens foi se distribuindo pela Europa, né? Na origem da africana ali do centro do mundo, chegando também na América do Norte, na América do Sul, e conforme foi aumentando as populações de Homo sapiens, foram diminuindo primeiro as espécies de outros mamíferos, né? Os grandes mamíferos, por exemplo, o mamute, que sabe que eram competidores naturais, né, ecológicos do ser humano, como essas populações foram extintas e essa relação entre a chegada do ser humano, então a questão de educação ambiental, ela é algo muito ancestral na gente, embora esteja evoluindo na gente, mas, por exemplo, na Ilha de Páscoa, onde os seres humanos foram extintos porque não tinha mais alimentos, não tinha mais árvores, então, conforme o ser humano via que às vezes estava faltando caça, porque às vezes tinha comido todos né, os Jesus e vários espécies de bovinos que foram extintas, como foi extinto o piuí, que é aquele pássaro que não tem asa, né? Parece uma galinhazinha lá da Oceania, e um animal que não existe mais. Eu estava lendo também sobre o mico-leão dourado, também na visão, comemorando também que ele ganhou o primeiro corredor arborizado em cima lá da Silva Jardim, da BR-101, e aí o mico-leão dourado está se construindo, né? Porque as árvores ainda não cresceram, mas ganhou um viaduto para atravessar entre os fragmentos de mata. Então, para mim, essa questão da extinção das espécies e como isso pode também influenciar na nossa própria extinção. Então, a educação ambiental, eu acho que ela precisa ser mais contundente, porque é algo que está em jogo como qualquer outra coisa importante, talvez a mais importante, que é a sobrevivência da espécie. Não adianta devastar milhares de hectares de mata para extrair madeira, cadeia produtiva do papel, cadeia produtiva da construção civil baseada na madeira, e aí vamos encher o bolso de dinheiro, mas depois aí o ser humano entrou em extinção. Aí está todo mundo cheio de dinheiro e sem alimento, sem qualidade de vida. Então, para mim, tudo isso, esses questionamentos da professora foram muito, muito pertinentes. A questão também da educação ambiental comemorativa, né? A educação de festividades, né? Dia da Árvore, Dia da Água. E isso me lembrou também uma parte da minha trajetória, do qual, quando eu me formei lá na Rural, eu fui dar aula no município de Paracambi, que é vizinho de Itaperi de Seropédica. E lá, uma vez, no Dia da Água, eu todo dia, para eu chegar na escola, Odete Teixeira, eu atravessava um rio que era muito poluído em Laje. Aí, esse rio muito poluído, parece que assim, ele gritava para mim, sabe? Algo muito... Assim, eu atribuo até questões espirituais, da natureza,
meu envolvimento com a natureza, mas o rio parece que falava no meu ouvido, e eu ia dar aula para as crianças de biologia, de ciências naturais, e não poderia deixar de falar. Então, no Dia da Água, eu lembro que foi toda uma questão problemática na escola, tirar as crianças da escola para levar no rio, mas eu descobri que o rio passava um pouco perto ali da escola com outra parte, e consegui falar sobre a questão do rio para as crianças e também fazer esse empoderamento, falar para as crianças ali, 6º ano, 7º ano, daqui de vocês pode sair um prefeito, pode sair um vereador, pode sair uma pessoa que vai estar responsável pelas questões da cidade, da população local. Então, vocês têm que ter uma visão da natureza em volta. Será que está legal? O meu primeiro questionamento era esse, para as crianças ali no rio. Esse rio está com qualidade de vida? Ele está bonito de se ver e tal, e as crianças respondendo. E tudo isso eu sempre falava com eles, né? E agora, quando eu cheguei em Búzios, aí eu estava dando aula lá em Paracambi, e passei no concurso de Búzios, e aí eu já idealizando, né? Caraca, lá vou, desculpa o palavreado, né? Mas lá vou dar aula na praia, vou dar aula, vou subir nas pedras para as crianças, vou pescar um peixe para ensinar, fazer a anatomia do peixe, cortar o peixe, aprender as conchas. Então, para mim, era muito ideal, mas aí eu fui chegando e naquela vida de sala de aula, aquela questão, né, meio engessada, a escola, a educação parece que está meio engessada. Então, esse momento de pandemia está sendo um momento de muita reflexão para a gente, poxa, o que será que a gente pode melhorar? E aí, por ironia do destino também, Marcinho acabou me convidando para a educação ambiental. Eu tive conhecendo que uma vez eu estava meditando lá nas pedras, e Marcinho passou para as crianças, e eu achei muito maneiro lá na Ponta do Marisco, dando aula de biologia. Eu falei, pô, gostaria de participar disso. Pensando, né? Só pensando que eu estava meditando. Mas aí, no futuro, aí, ele proporcionou isso, de estar no movimento de educação ambiental para ele fazer diferença. Nós sempre que vamos na praia, no mangue, coletamos limpeza, falamos da questão do plástico no mar. E é mais disso mesmo, galera. Também acho que eu já me um pouco na fala e tem nossos amigos, não sei se foi até a reunião, mas só tenho a agradecer mesmo, galera, fazer parte desse movimento que, para mim, está sendo muito importante a gente mudar aí as condições ambientais da localidade e da sociedade no geral, né? Valeu, obrigado. Obrigado, Gerson. Aqui é a complementação do que o Gerson fez, a importância de ter essas aulas de campo, né, para que tenhamos nesses alunos, né, um empoderamento para despertar nesses alunos, né, que eles podem ser, né, uma pessoa de bem e transformadora na sociedade, né? Porque, como a professora Lourdes falou, muitas vezes as periféricas já estão estereotipadas, né? Já são marginalizadas, então muitos já estão ali limitados no seu conhecimento, limitados nos seus espaços, né? E Bruno, Sim, Bruno, só te interrompendo, né, cara? Por favor. Um questionamento aqui, até quando o negro no Brasil vai ficar sofrendo? Até quando, né, cara? Até quando o poder público vai olhar para a periferia? Quando vai ser isso? É uma pergunta assim que eu fico todo dia me perguntando, cara. Infelizmente, esse racismo ambiental, né, é muito forte, né? A professora Lourdes pode fazer. Ambiental. Na verdade, é um racismo estrutural, né? Estrutural, justamente. Está presente em todas as estruturas de uma forma escancarada e também numa forma disfarçada. Então, é necessário que o racismo no Brasil é tão violento, que fez com que muitos negros sentissem vergonha, né,
de ser discriminado, de ser maltratado, não é? O racismo fez isso, né? As pessoas sofrem e não conseguem relacionar isso, né, com o racismo. É como se nós, negros, fôssemos culpados, responsáveis por essa situação. Não, é um racismo massacrante que existe, né? E quando a gente começa a se levantar, quando os negros começam a se posicionar, vem toda uma série de represálias, seja com a destruição das conquistas sociais, né? Os projetos, os programas que estavam permitindo um determinado avanço, como também através da violência da polícia, da criminalização dos movimentos sociais, né? Tudo isso. Esse racismo velado, né, professor? Precisa se colocar, né? A gente tem se colocado, mas é preciso um posicionamento mais enfático. Eu sei que isso é doloroso, dói, é cansativo, né? As energias que você tem para cuidar de algumas coisas que você tem que estar empregando na superação desses problemas, mas é preciso. E eu vejo agora, ele perguntou até quando, né? Eu tenho participado de muitos eventos organizados pela Juventude Negra. E, olha, eles são poderosos. Tem umas meninas, né, que estão aí pelo 3º, 4º período dos diversos cursos, e são umas meninas, sabe, assim, que eu fico, olha, na idade delas, eu não chegava nem perto, não tinha aquele posicionamento, umas meninas de 19, 18, 20 anos, conscientes, empoderadas politicamente, psicologicamente, sabe? E que estão aí aparecendo muito, 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 sabe? Então, eu tenho esperança, né? Eu levo fé nessa juventude, sabe? Principalmente nessas garotas, eu levo fé nelas. Obrigado, professora. Eu gostaria de agradecer a todos e o professor Jalber, que está aqui presente lá da Rural, gostaria de fazer uma complementação. Professor, fique à vontade. E vamos, após a fala do professor, vamos às considerações finais. Alô, eu não estou me vendo, então não sei se estou sendo ouvido. Está sendo ouvido. Está sendo ouvida. Está sendo ouvida. Agora sim. Tudo bem. Tem uma frigideira ali, mas é porque eu estou na minha cozinha aqui, preparando uma lasanha para amanhã. Maravilha. Fui pego a laço pela live, mas estou adorando isso aqui. Queria saudar aí os colegas aí, agradecer o Bruno pela mais uma vez aí ter lembrado de mim, o professor Gerson Bonifácio, meu padrinho em Búzios, e a professora, que eu já estava até com saudade da voz eloquente dela, a minha querida colega aí de antirracismo. Bem, eu queria colocar rapidamente, que eu já vi que já vamos para as considerações finais, rapidamente. Até um pênalti. Eu queria colocar, para abrir a minha fala, uma questão que eu sou mestre em educação, trabalho hoje com antropologia social e cultural, mas eu sou mestre em educação lá pela Rural. E até chegar lá no mestrado, eu aprendi que educar é libertar. Essa frase não é minha, essa frase é do Paulo Freire. Paulo Freire, eu tive uma passagem muito importante para a seleção do mestrado, porque me perguntaram: você não trabalha em escola, você não é professor licenciado, você foi formado em Direito, é ex-advogado, ex-funcionário, o que você quer fazer aqui? Mestrado em Educação, aqui é lugar de professor, você não é educador. Aí eu falei para a professora lá, hoje minha colega, que estava me entrevistando, eu falei assim: professora, por favor, faça qualquer pergunta sobre qualquer ideia, qualquer colocação acadêmica do Paulo Freire, e eu vou lhe responder agora a queima-roupa. Qualquer pergunta sobre qualquer teoria dele. Ela achou engraçado e fez, para ver se eu ia passar vergonha. Eu respondi, referenciei, disse de que capítulo eu tinha tirado aquilo, que não fui eu, foi o Paulo Freire, e depois eu perguntei para ela assim: professora, qual é a formação acadêmica do Paulo Freire?
Ela falou pedagogo. Eu disse, não, professora, ele tem a mesma formação que eu. Ele é advogado. Ele é formado em direito. E olha só, é o cara um dos mais respeitados no assunto. Então, eu estou abrindo com essa homenagem para o Paulo Freire, para essa colocação dele, que é importantíssima. Educar é libertar. Trabalhar a ecologia, para mim, eu não sou aí do campo como a maioria dos colegas que estão ouvindo aí são. Mas trabalhar a educação, para mim, é isso. E trabalhar a educação ambiental, eu acho, agora pinto pequeno falando em roda de galo velho, eu acho que começa com ecologia humana. Nós temos um problema, assim como o racismo. Poxa, esse problema nunca vai acabar. Já teve a abolição da escravatura, já teve a Constituição de 88, e a gente continua apanhando, a gente continua sendo discriminado. O que está acontecendo? O que acontece? Ou o que não acontece? E se for para o campo do meio ambiente, desde 1971, as primeiras legislações ecológicas são lá de 1971 até ontem. Nós estamos com problema de formação de programas, cumprimento de legislação, descumprimento de legislação, criminologia ambiental. Nós somos campeões mundiais, estamos batendo recorde agora de queimada, que é uma beleza. O negócio do Brasil é ser campeão mundial, campeão de queimada, de derrubada de floresta. O que acontece, então? Isso não acontece na educação, isso não está na formação. O cara que derruba a árvore hoje, ele passou na mão de uma professora, uma escola pública, escola privada, de um professor. O que acontece, então, na educação que não consegue nos libertar disso que alguns colegas acabaram de acusar? O mundo globalizado, a educação, o capitalismo, a economia global e tal. O que está acontecendo, então, que na escola a gente não consegue isso? Então, eu trago esse abacaxi de pergunta aí, que é uma coisa que sempre me inquieta, onde, no meu campo de pesquisa, que é o antirracismo, onde é que a gente falha na escola, porque a escola é o maior ambiente racista que a gente tem na nossa sociedade. E aí, quando chega na zona rural, eu moro na zona rural, não é um lugar encantador como é aí, aqui é região de montanha, não tem praia, mas tem muita natureza, muita floresta. E o que tem essa época? Queimada. Aqui tem queimada. E eu não vou falar, são os bolsonaristas que estão queimando as matas daqui, na verdade são. Mas eu não vou falar isso. O que acontece? Os bolsonaristas daqui gostam de tacar fogo no pasto. O que acontece, então? Onde é que nós estamos no antirracismo? Eu tenho uma opinião formada já acadêmica. Onde é que nós falhamos no antirracismo na formação da escola básica? Agora, na formação para a escola ambiental, cadê a ecologia humana? Fica esquisito para mim ouvir uma criança de 12 anos, 14, 16 anos, um jovem, falar assim para mim: sabe o que falta na minha cidade, professor? Falta um shopping center. Tem coisa mais poluidora do que construir um shopping center. Os produtos que vendem no shopping center para fabricar aquilo polui mais ainda e tal. Como é que eu vou conscientizar esse jovem na escola? Ele está na zona rural, um lugar lindo que ainda tem natureza preservada. Os tucanos têm lua de mel no meu quintal aqui. Tucano, hein? Tucano. O Gerson esteve aqui, ele viu tucano, arara, papagaio. E o que acontece com o jovem daqui que ele quer viver no mundo globalizado e nem se incomoda quando taca fogo no quintal dele aqui? Esse que é o abacaxi que eu deixo aí para os colegas aí, mais de brincadeira. É desafiador, né, professor? Trabalhar uma pedagogia antirracista numa escola que ainda está no século passado, né? Estamos com uma educação ainda a caminhar. Para a transformação é lenta, né? A transformação é lenta, mas eu acredito que estamos no caminho, né, professora Lourdes, os outros colegas, né? A luta é diária, né? A luta é diária. Eu abro esse espaço agora para as considerações finais, né? Agradecer imensamente a fala do professor Jalber. Tá ok? Abro agora para as considerações finais aí. Fiquem à vontade. Mais uma vez, né, eu quero agradecer pelo convite. Foi muito bom passar essa tarde conversando com vocês, né? E eu acredito que sejam necessários outros encontros, né? Vocês estão começando essa série de lives
Então, precisa de tanto uma maior discussão sobre a educação ambiental, com outros pesquisadores, outras abordagens, novos pesquisadores sobre o racismo, pessoas que não sejam estudiosas também, seria bom ouvir, né, a fala de pessoas que estão na sociedade, que não vivenciam essa questão como objeto de pesquisa, né, mas convivem no seu cotidiano, no trabalho, na comunidade, nas suas instituições religiosas. Nós ainda temos um longo caminho a percorrer, né? E a provocação aí do professor Jauber, né? Esse menino de periferia que quer um shopping na sua cidade, ele não sabe que ele não vai poder entrar no shopping, né? Ele não vai ter dinheiro, o segurança vai botar ele para fora, né? O shopping é... Ele vai entrar lá para trabalhar. Oi? Vai entrar lá para trabalhar. Se entrar. Para trabalhar mesmo. Dependendo do nível das lojas, né? Se forem lojas de marcas, né? Eles vão selecionar a dedo, eles vão pegar pessoas que, mesmo morando no interior, não têm o biotipo de interior, né? Ele não vai poder frequentar a praça da alimentação, os cinemas são caríssimos, não é? Então, assim, isso parece um pouco com aquelas pessoas que batem palmas para a chegada de um grande conglomerado, né, industrial na sua cidade, né? E que vai gerar pouco emprego, que é tudo automatizado, né? Vai ter algumas vagas em cargos de direção, que tem uma exigência de nível superior, pós-graduação e tudo mais, que ele não tem, e que vai poluir, né? Que vai acabar com o rio da cidade dele, com o ar da cidade dele, né? Vai acabar tendo uma violência, porque vem muita gente de fora, porque esses empreendimentos levam ao surgimento de pequenos negócios, outras coisas. Muita gente vai em busca de emprego, não consegue, mas depois ela não volta mais para a sua cidade. Então, é um trabalho árduo, né? Porque o que a mídia, o que o capitalismo joga, né? Isso é o progresso, né? Está chegando o progresso na sua cidade, como se esse progresso fosse privilegiar a todos os moradores indistintamente, né? Mas a desigualdade vai também prevalecer nesse momento. Na época do Comperj, né? Se discutia a implantação do Comperj, né? Eu fazia um trabalho na cidade e teve uma atividade que era para as crianças desenharem como é que eles queriam a cidade pós-Comperj. E eles desenharam apartamentos, quase todos, com um heliporto em cima, assim, sabe? Shoppings fantásticos, né? Sem saber que eles não fariam parte, caso aquela cidade se concretizasse, eles não entrariam, eles seriam jogados para a periferia, né? Segregados, né? Estariam lá perdidos, mas eles achavam assim. Então, o nosso trabalho era explicar para eles, né, como que se a cidade se transformasse naquilo que eles queriam, eles ficariam bem distantes. Então, há que se fazer um trabalho bem didático, com muitas informações, proporcionar espaço de reflexão, onde as crianças possam descobrir, né, como é que essa coisa é engendrada, e eles não estão ali por acaso, mas que é resultado de uma política de urbanização que está dentro do modelo capitalista. Claro que a gente não vai estar usando esses termos assim com eles, mas tem uma maneira, né, de você mostrar como é que as cidades se formam, como é que elas são constituídas. E, como eu sempre digo, os lugares são previamente estabelecidos. Muito obrigada mais uma vez, estou à disposição para vocês, né? E espero que, quando a pandemia passar, vocês se organizem para fazer uma visita ao Centro Gênesis, para que a gente possa fazer algumas atividades. Será um prazer. Nós íamos receber nosso primeiro estudante internacional em julho, que seria uma estudante da Suécia, mas por conta da pandemia não foi possível, então possivelmente ela deve vir em julho do ano que vem, porque nem em janeiro eu não acredito que a gente vai estar com possibilidade de estar recebendo pessoas circulando pelo mundo assim, né?
Mas visitem o Centro Gênesis, entrem no nosso site www.centrogenesis.com.br. Temos a nossa página no Facebook também. E muito obrigada. Até a próxima. Obrigado a todos pela colaboração nesse rico debate e em breve estará em nossa plataforma na Secretaria de Educação. Em nome da Secretaria Municipal de Educação, em nome da Educação Integral, eu agradeço a participação de todos e o empenho em estar conosco nesse horário. Muito obrigado. Nos vemos em breve. Se cuide. Um abraço a todo mundo. Um abraço, pessoal. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, mestre.